Paulo Domingues, boa tarde. Ponto positivo e negativo da semana. Lembrando que o Murilo, né, pelas belas estradas que ele anda, furou o pneu e vai atrasar. Acabou de me ligar aqui. Boa tarde, Conrad. Boa tarde ao Guilherme, aos ouvintes aqui da Difusora. É um prazer voltar novamente ao programa Bala na Agulha. Hoje, sábado, né, dia 15 de junho. Já foi metade do mês de junho, Conrad? Metade do mês de junho. Metade do mês de Quase junho. Metade do ano. Né? Quase metade do ano. E aí nós estamos aí, vamos faltando assim, o ano tem 356 dias, Conrad? Que é? O ano tem 365 dias. Isso. Falta, então, nós estamos na contagem regressiva praticamente com a Copa do Mundo, né? Porque, se não me engano, na quarta-feira estaria fazendo aí, estaria faltando um ano para começar a Copa do Mundo no Brasil. Mas hoje começa a Copa das Confederações. E o meu ponto negativo vai justamente em relação aí o que está ocorrendo hoje lá em Brasília, na porta do estádio Mané Garrincha. A manifestação lá de um pessoal que é contra a Copa, contra desapropriações que ocorreram por consequência aí das obras da Copa, qualquer coisa assim. Pô, gente, a Copa foi decidida, se não me engano, o Brasil ia sediar em 2007, né, Conrad? 2007 ou 2008. 2007, foi um ano antes da Copa, 2007. 2007. Quer dizer, o Brasil foi escolhido, na véspera de praticamente começar uma competição aí que a turma vai fazer manifestação, Conrad. Eu acho que eles estão um pouquinho atrasados em relação a isso, né? Tá certo que uma desapropriação não agrada a ninguém, mas... E outra coisa, né, Conrad? Desapropriação não significa você perder um bem, né? Você vai receber por esse bem, não é verdade? É. Às vezes, talvez não o que você desejaria, mas você está recebendo pelo bem. Agora, fazer manifestação, estou achando que está tendo muito aspecto político, essa manifestação lá, viu, Conrad? Não é pouca gente, 300 pessoas. Não, mas tudo bem, mas é uma manifestação. Foram para Paulista, cerca de 500 pessoas contra a Copa do Mundo. Eu acho um absurdo, quer dizer... Pararam a Paulista, 500 pessoas. Mas por que isso, gente? Não sabe, eu acho que está fazendo Copa do Mundo, gastos, tal, mas tem tantas outras coisas que a turma gasta de forma desnecessária também, né, Conrad? Eu não sou contra a realização de Copa do Mundo no Brasil, não sou contra a realização de uma Olimpíada. Eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que o Brasil tem que entrar realmente num status de país que se destaca no mundo, Conrad. Se destaca no mundo. Infelizmente, eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de manifestação contra a Copa do Mundo, contra a Olimpíada, têm ainda aquele sentimento de vira-lata, né, Conrad? Eu acho que o Brasil não pode fazer nada, nós somos meros vira-latas, nós vamos ser eternamente colônia, nós vamos ser eternamente um país subdesenvolvido, nós não podemos fazer nada disso. E outra coisa, gente, podia usar esse dinheiro na saúde. A saúde já tem os seus recursos, eu acho que a pasta que mais dinheiro tem, Conde. É mal investido. Né? É mal investido, gente. A educação também já tem o dinheiro certo, a própria Constituição, as leis orgânicas do município, as constituições estaduais prevê que o dinheiro, uma boa parcela dos recursos, se não me engano até 25%, né? 25% deve ser utilizado na educação, gente. Alguma coisa está errada. Se a gente, se colocar saúde e educação, é 50% do orçamento, Conde. Em alguns lugares até mais. Alguns lugares até mais. Quer dizer, você está amarrado em relação a isso. A gente fazer uma Copa do Mundo, tudo bem, se gastou bilhões, aí podia gastar construir hospitais, então vamos ser o eterno país dos doentes, a gente vai investir só em saúde, Conde, né? O que a gente tem de aprender a fazer é cobrar, né, que não seja roubado o nosso dinheiro. Lógico. É uma outra conversa. Agora fazer, tem que fazer. Véio. Eu acho que tem que fazer, sim. Mas eu sou contra esse tipo de manifestação que está ocorrendo lá em Brasília agora, acho que algumas pessoas viram pela televisão, eu sou contra isso, eu acho que não é o momento. Eu acho que já devia ter feito isso lá em 2007, quando o Brasil foi, todo mundo sabia que ia gastar, quanto ia gastar, não agora, né, Conrad? Exato. Já o nosso ponto positivo, Conrad, diz em relação ao que a Prefeitura de Amparo fez aqui às margens do rio Camanducaia. Primeiro, com relação aí àquela comemoração do Dia do Meio Ambiente, foi a coleta do lixo nas margens do rio Camanducaia. E olha, para surpresa de muita gente, o que foi coletado de lixo às margens do rio Camanducaia num pequeno trecho ainda, hein, Conde? Num pequeno trecho. E isso é realmente, vamos dizer assim, lamentável, em primeiro lugar, por parte da população que não tem educação, mas um ponto que mostra que a prefeitura conscientiza um pouco mais as pessoas que no margem do rio não é lugar de deixar lixo, né, Conde? Verdade. Não é lugar de deixar lixo. Parabéns aí à prefeitura
prefeitura quem tomou essa iniciativa. Eu sou da pessoa que eu acho que no dia, quando, por exemplo, a cidade faz aniversário, o dia do meio ambiente, é você fazer as pessoas se envolverem naquilo que está acontecendo no dia. E esse tipo de atitude de coletar o lixo em volta mostra que a gente pode fazer, às vezes, muito pelo meio ambiente, colocando o lixo no lugar correto, né, Conrad? A gente pode fazer isso, fazer muito. Se eu coloco o lixo no lugar correto, eu já estou ajudando muito o meio ambiente. Isso aí, os meus filhos vão agradecer se fizer isso corretamente. E é assim. E outra coisa também em relação às marchas do Camanducaia, Conde, a prefeitura está promovendo a poda de algumas árvores ali. Eu acho que deu um outro aspecto, parecia que fazia tempo que ninguém podava aquelas margens, tá certo, tem que manter ali a mata ciliar e tal, mas eu acho que a poda que foi feita às margens deixou mais bonita até, viu, Conrad? Deixou mais bonita deixou mais claro, deu um outro aspecto até o próprio Parque Linear. Então parabéns aí à prefeitura por realizar também essa poda. É verdade. 3807-2237, onde estaria Edson Bueno? Não sei, né? O Edson que é o nosso quarto elemento. Quarto elemento. Deveria dar uma ligadinha aqui, dar o seu ponto positivo, conhecer o Guilherme, que na verdade é corintiano. Ele fala que é São Paulino, mas era corintiano. Pela cara dele era corintiano. 3807-2237. E estamos também pelas ondas da internet, www.difusoradeamparo.com.br ou então www.radios.com.br. Digite Cidade de Amparo, Rádio Difusora 1580. Isso aí. Olha, ponto negativo da semana vai para um segmento da sociedade, me parece políticos também, e também da imprensa, que ao invés de fazer seu papel de divulgar as coisas, são partidárias a algum pensamento. A gente acha, e eu particularmente acho, que nós devemos, independente de posição política, partidária, gostar do nosso país, gostar das coisas que acontecem aqui. Mas me parece que tem um segmento da sociedade que na verdade não está nem um pouco interessado com as pessoas, com o desenvolvimento, com o país, e na verdade ficam plantando e ficam dando e ficam motivando coisas ruins, notícias ruins para o nosso país e coisas ruins para o nosso país. Então uma tremenda boataria para dar um terrorismo, um caos. O país, para quem não sabe, desenvolveu muito depois da ditadura militar. O Brasil deu um salto de qualidade muito grande. É que o Paulo está falando do vira-lata aí. Nós nos sentíamos antigamente, além de coagidos, porque não poderíamos falar, não poderíamos nos expressar, né? A gente ainda por cima via um país que devia até as calças para o FMI. Você de manhã no supermercado era um preço, na hora do almoço era outro, à noite era outro. O Brasil não tinha infraestrutura para nada, entendeu? Era era pobre para dedéu. E os trabalhadores corriam atrás, né? O salário não tinha poder de compra nenhuma. A quantidade o salário mínimo, isso é comprovado por todos, aumentou 12 vezes a mais do que em outras épocas. O salário mínimo hoje ultrapassa $200, né, pô? É uma coisa assim interessantíssima, né? O quanto, né? Antigamente não chegava a $100. Então, isso que a gente tem coisas erradas, tem. Devemos aprender a cobrar, sim, claro, evidente. Mas o que a gente não pode, e uma classe política não pode fazer, e a imprensa também não pode fazer, é tentar implantar o caos. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque na verdade existem coisas boas sendo feitas. Senão dá a impressão que aqueles que plantaram o que a gente colhe hoje é que são a solução. Nada disso. A juventude hoje tem que começar a prestar atenção na história, porque a história sempre se repete.
Nós precisamos prestar atenção no que foi herdado, né? O que nós herdamos, que uma geração herdou. Não podia sentar para conversar num bar que já chegava policial, militar dando pancada. A gente não podia reunir para conversar, para falar. Um monte de gente sumiu porque pensava de maneira diferente. Então essas coisas, e cresce de maneira assustadora, pessoas com pensamentos extremamente ridículos, ultrapassados, de intolerância, de falta de respeito à opção sexual do outro, da opção religiosa de outro. Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a ficar esperto, porque não é assim. Quem diz que a verdade está comigo? Quem diz que a verdade está com você? Então, esse tipo é muito perigoso. A gente tem que saber respeitar as diferenças. A gente tem que saber perceber o que está por trás de cada jogada. Qual o interesse de cada imprensa, de cada veículo de comunicação. Quem financia cada um? Quem financia cada um? Todos têm interesse. Por que a Globo faz A? Por que a Record faz B? Por que o jornal não sei o que faz C? Não é à toa que os governos gastam bilhões em investimento em propaganda institucional e dá dinheiro para um monte de jornal, imprensa, político, puxa-sacos, empregos, etc. e tal. Então precisamos ficar muito cautelosos com relação ao que está acontecendo, principalmente no Brasil. Algumas coisas que eu não via, né, anteriormente, a gente está presenciando hoje, né? Algumas coisas que eu pensei que tivessem mortas e enterradas, hoje a gente vê, né, com frequência sendo exaltada e defendida por muita gente, e gente que a gente até imaginava que tivesse um nível intelectual um pouco melhor. Bando puxa-saco, né? Todo lugar, né? Político, tudo sem vergonha, tudo pensando no seu bem-estar, não está nem aí com a população. População alienada, fica atrás de bundinha da garrafa aí, de sambinha, de não sei o que, totalmente alienado do que acontece na vida, no mundo, né? E não questiona, não vai atrás de informação. Hoje em dia tem o tal de Twitter, tal de não sei o que você escreve 3 palavras, todo mundo já acredita, né? Facebook, não sei o que. Deixaram de ler, deixaram de pesquisar, deixaram de ir a fundo. É muito perigoso isso. Ponto positivo da semana. E agora, o que eu falo de ponto positivo da semana? O que eu falo? Vacinação, né? Contra pólio. Foi prorrogado até o dia 21. Ainda bem, né? Secretaria de Estado, né, prorrogou a campanha de vacinação contra a paralisia infantil até o dia 21 de junho. De acordo com o balanço da pasta, baseado nos dados informados pelos municípios paulistas, até amanhã da segunda-feira, dia 10 de junho, 1,1 milhão de crianças já foram vacinadas em todo o estado de São Paulo. Na cidade de Amparo, no sábado, foram vacinadas 1.974 crianças. Esse total representa 51,1% da meta da Secretaria Municipal da Prefeitura de Amparo, que tinha como meta imunizar 3.403. É uma falha aí da Prefeitura, como que só chega a 50%? Eu cheguei a conversar, viu, Conrad, com o pessoal. O pessoal disse o seguinte em relação a isso aí, disse que geralmente os pais realmente eles não estão indo mais no dia que faz a campanha, eles vão até o decorrer quando é prorrogado. Acho que muito pai prefere às vezes no dia a dia levar o filho tal em relação a isso, mas eles vão, provavelmente vai chegar assim, Conrad, a meta aí, vai chegar assim, mas é o tal negócio, até dia 21, né, tem muito pai que nós temos aí mais praticamente duas semanas, né? Mas é a semana que vem só. Semana que vem. É a semana que vem. Então você, pai que não vacinou o seu filho contra pólio, até sexta-feira. Até sexta-feira tem que procurar uma unidade de saúde aí da família e imunizar a criança, né? Não, e eu digo o seguinte, você vê... E esse ano também, Conrad, não houve nem na televisão, né? Não houve uma campanha falando da vacinação da pólio. Nem o governo federal também investiu muito, não. Nem estadual, nem... Mas Amparo apresentou, minha surpresa, 51%, é muito pouco num dia.
A gente ficou sabendo de municípios aí que chegaram a 95%. Exatamente. Campinas foi uma. Campinas era muito mais difícil que aqui. É muito mais difícil que aqui e teve uma mobilização maior, porque não se investiu, né, o departamento de comunicação, enfim, colocar isso aí em pauta. O que eu acho fundamental também é o seguinte, a gente que gosta de sempre falar mal do Brasil, o último caso de poliomielite me parece que ocorreu em 88, se eu não me engano. 1988. 88, 89, qualquer coisa assim. 88, me parece. Foi 1988, começo de 89, foi isso mesmo. Então faz tempo que a gente não tem, né? Então, realmente... Quase 25, mais de 25 anos, hein? Quase. É bastante tempo, né? Então a gente precisa enaltecer isso aí, né? Um país que não tem mais, infelizmente, esse tipo. Mas o pai também não pode dar moleza, né? A criança não pode ir sozinha no centro de saúde tomar vacina. Não tem jeito da criancinha sair gatinhando e ir lá, né? Então, os pais têm que ter responsabilidade, têm de cuidar bem dos seus filhos, né? Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é levar até o dia 21 para estar tomando a vacina da polio. E a gente realmente tem de enaltecer que o Brasil, independente do governo que foi, né, a partir de 1989, não registra nenhum caso com relação a essa doença que as pessoas, né, exatamente estaria, né, que ficam paralíticas, né, é terrível isso aí. O Isaías liga para cá, Paulo, e está perguntando o que a gente está achando da insegurança do país. A insegurança, Conrad, eu penso no seguinte sentido, eu acho que segurança para mim é muito mais do que você apenas colocar polícia na rua, sabe, Conrad? Eu acho que é muito mais, passa em primeiro princípio pela própria educação, dentro de casa em primeiro lugar, né? Dentro de casa e a questão, sabe, depois você vai para um outro lado, aí você pode fazer a prevenção, tal, com a polícia, tal, todo esse tipo de coisa. Mas no Brasil, eu acho que a impunidade é o principal motivo, talvez, de a segurança não ser tão assim, sabe, Conrad? As pessoas fazerem aquilo, realmente fazer alguma coisa de errado. A falta de você punir alguém que eu acho que acredita diminuiria bastante, viu, Conrad? A questão da insegurança no Brasil, a questão aí da criminalidade, esse tipo de coisa. E a maioridade penal? Maioridade tem que manter 18 anos, Conrad. Eu sou contra isso daí de você 16. Vamos pressupor o seguinte, você que é pai de uma menininha bonitinha, tal, de 16 anos, né? Vamos dizer para 16 anos, né, Conrad? Isso. Então quer dizer que ela vai poder entrar num bar, vai poder beber, vai poder fazer tudo o que quer, vai poder dirigir também, né, Conrad? Pode posar nua. Vai poder posar nua também, para alguma revista, né? Vai poder trabalhar num bordel, menina de 16 anos, né, Conrad? Isso. Ela vai poder também, ou não? Ou você vai só punir alguém, Conrad, porque ele cometeu um crime? E outra coisa, gente, que muita gente não sabe, o menor, quando ele comete um crime, ele é levado para aquela fundação casa, ele tem punição, ele é preso também, Conrad. Ele é preso. Só que ele não responde, logicamente, como um adulto. Ele não vai responder como um adulto, é uma certa diferenciação em relação a isso. Mas eu sou contra você reduzir a maioridade penal. Eu acho que a questão é muito mais complexa. Você tem que ter o jovem, você tem que dar condições para que o jovem estude, condições para que o jovem tenha uma juventude saudável, enfim, você deve combater. Infelizmente, no nosso país, a gente está indo para o lado sempre mais fácil. Vamos reduzir a maioridade penal. A gente não consegue nem dar conta dos maiores, Conrad, imagina, dos menores também, né, Conrad? É verdade. Uma das coisas que a gente deveria analisar e pensar, né, mais com relação a esses temas é o que o Estado está oferecendo no que tange saúde, educação, né, esporte, recreação, né, a questão da cultura, né, para as crianças, para os jovens, para a família, a estruturação da família. Acho que são temas que as pessoas não discutem, não vão a fundo e depois vem com essa palhaçada política. Isso é uma palhaçada, né? Discutir com relação a isso. A maioridade penal, Conrad, a maioria dos países é 18 anos. Existem alguns países, se eu não me engano, do antigo bloco comunista, que a maioridade, se não me engano, na Romênia é 21 anos, Conrad. 21 anos na Romênia.
Então, e a questão está por aí. A questão não é punitiva, a questão é educativa. A questão é que você tem de priorizar, na verdade, né, a infraestrutura do país. Onde se viu você ter no país voto para analfabeto? Onde se viu? É você legalizar que você é incompetente para colocar uma pessoa para estudar. Um país decente não precisaria ter essa lei. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, seriam alfabetizadas, né? E aqui não. Aqui a gente incentiva, né, as pessoas a não cursar, não ter educação, não ter estudo, não ter nada. E pior, não dão oportunidade para algumas também, né? Porque tem algumas pessoas que gostariam de estudar, só que não teve oportunidade, teve de parar cedo, né? Teve de parar cedo. Então, e o que ocorre, na verdade, é isso. É a falta de perspectiva que tem a nossa juventude. Como você cobra só e não dá oportunidade, não dá, né, não organiza, enfim, não faz nada com relação à população do país e à população do modo geral. Depois fica essa discussão, né, superficial, que não significa absolutamente nada, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Chegou agitando o homem aqui, hein? O homem do pneu furado. Está chegando aqui. O homem do pneu furado. É isso. Então, mas o meu ponto de vista com relação à maioridade penal é essa, né? Eu acho que é uma forma que você tem de mudar o foco. Daí você vê que a segurança do país está ruim, vê que alguns índices estão ruins, daí você joga isso no ar para todo mundo ficar discutindo isso daí e esquecer das coisas. Você não fala que falta escola, que falta recreação para o jovem, você não fala que falta, vamos dizer assim, orientar o jovem em relação ao futuro emprego que ele deseja, em relação a esse tipo de coisa. Você não fala mais disso. Fala, vamos reduzir a maioridade penal porque ele tem que punir o jovem mesmo, né? Tem que punir. É isso aí que eles pensam, né? É isso. E você fica discutindo uma coisa que, na verdade, é só a consequência, né? Você tem de ir na causa do problema, não no que depois que aconteceu. Tem muita gente que fica doente porque não sabe que não pode comer sal demais, não sabe que pode encher a cara demais, não sabe quais são o tipo de alimentação. Come gordura demais. Come gordura demais, não sabe o que pode e o que não pode, né? Na nossa infância, o Paulo lembra muito bem e tal, a gente não sabia nada disso. Minha comida já estava salgada, eu gostava de sal, metia mais sal ainda. Por quê? Porque nunca ninguém falou isso pra mim, né? E a gente não tinha informação igual agora. Agora o nenê já nasce com iPhone, não sei o que, como chama, iPhone, e internet, e Facebook, e não sei o que lá do lado. Nossa, não. Para pegar uma televisão RQ antigamente, que punha uma faixa lá, né, para ficar colorida, né? Põe uma tela para ficar colorida, só tinha 3 cores, né? E ela era branco e preto, né, pô? E era tudo chuviscada, sabe? Não tinha, sabe, tudo de válvula, demora 10 minutos. E quando caía a força, então? Força nas 6 horas da tarde diminui, a tela ficava menor. É verdade. É verdade. As válvulas não funcionavam. Então, é isso, entendeu? O rádio de pilha, então, você tomava choque porque tinha de achar o fio terra lá, não sei o que, antena, punha bombril. É por isso que a gente brinca de vez em quando, ninguém entende, né? Que põe bombril na antena, não sei o que. Coisa antiga, é isso aí. Hoje não. Os caras entram na internet, tá conectado com o mundo, pô. Uma coisa acontece lá na África, 2 segundos atrás, todo mundo tá sabendo aqui agora, né? Então, coisa muito dinâmica. Quando eu morava lá em Martinópolis, lá em Indiana, olha o nome da cidade, né? Lá em Rancharia, até chegar a imagem, porque a retransmissora não tinha satélite. A transmissora era a torre que retransmitia para uma outra torre, que retransmitia para uma outra torre. Na hora que chegava lá, era uma sombra de TV. Pegava a TV Globo e a TV Tupi, a antiga TV Excelsior, né? É isso. Não tinha, igual agora, HD, não sei o quê. Então, uma geração que está nascendo aí, é assim, os jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, já com 2 dias lá, atraso. Você lia a notícia, tinha acontecido, porque vinha de ônibus, né? 2 dias depois. Entendeu? 2 dias depois. O rádio era um negócio, né?
E pegava melhor as rádios do Rio, rádio de Paraná, lá naquela região, do que de São Paulo, né? Então você escutava muito jogos e etc. só pela rádio. Televisão, nada, né? Então, é uma geração totalmente diferente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem de estar falando. Por que eu estou falando isso, não? Quando chega, ele me atrapalhou inteiro aqui, eu até perdi o raciocínio. Murilo, boa tarde. Já emenda seu ponto positivo e negativo, né? Fora do horário, lamentável. E aonde estaria Edson Bueno? O povo pergunta. Depois que ele virou petista, né? Tá perdendo hora também? Perdeu hora, não liga mais pra gente, né? Tá ficando mais difícil. Ficou uma estrela, né? Boa tarde, Conrad, Paulo, Guilherme, ouvintes. Desculpa o atraso aí, mas um pequeno meteorito rasgou meu pneu hoje. É verdade, lá na estrada da chácara lá tinha uma pedra, acho que tinha uns 3 palmos a pedra, rapaz. Tava bem no cantinho, 2 carros passando, pegou de lado, ainda perdi o pneu. Tem que comprar um novo ainda. Começou bem o sábado. Com relação ao que você estava falando, Conde, eu acho que isso explica um pouco esse conflito de gerações, né? Isso explica um pouco a falta de entendimento dos mais velhos, né? Respeitosamente falando, com o que a molecada está começando a fazer no país. Eu estava ouvindo no carro, né? Ouvindo o que o Paulo estava comentando também. Eu acho que isso explica muito, né? Porque o rádio de vocês é o Twitter hoje, né? O que vocês ouviam instantaneamente naquela época, hoje o rádio já não dá mais conta. Hoje o Twitter é mais rápido que o rádio. Então, quer dizer, é uma geração completamente diferente. É uma geração que eu acho que não estava descrente do país e da população. Eu acho que ela estava descrente dos meios de mudança que vinham sendo utilizados. Eu fico meio receoso, né? É lógico que porque muita gente pode aproveitar esse tipo de movimento para outro tipo de coisa, como eu já vejo o PT aí abrindo as asinhas para tomar o poder em São Paulo, né? Através desse tipo de manifestação que vai contra o próprio PT também. Então eles ficam, né, falando, a polícia do Alckmin e tal, não sei o que lá, mas o problema está na mão deles também. Desculpem, e eu acho que isso é a principal razão de tanta, vamos dizer assim, tanta revolta e tanta vontade de fazer alguma coisa. Eu acho que realmente agora é a hora, eu tenho uma opinião nesse sentido. É agora que o mundo está olhando para o Brasil, é agora que a gente está prestes, né, depois que passar esses eventos aí, dependendo de como continuar as coisas, a entrar num período menos voluptuoso, né, para a economia. Eu acho que agora eu tenho medo, assim, né, de partir para o lado errado, mas eu acho que a hora de as pessoas começarem a mostrar que o Brasil precisa mudar é agora. É agora que está todo mundo olhando para a gente, é agora que está todo o mercado financeiro olhando para a gente. Eu acho que é a hora de mostrar. Eu acho que existem alguns meios mais eficazes, né, ao invés de depredação e tal, mas eu acho que tem que acontecer sim. Então esse inclusive era o meu ponto positivo da semana. Era isso que eu ia comentar, mas no fim surgiu um outro ponto positivo, que o Zé Escabora foi me fazer uma visita lá no nosso bairro, com relação à situação da água no bairro, né, que estava chegando, em alguns momentos a água chega suja. A gente fez uma reclamação no Facebook lá, é mais rápido que abrir um processo na prefeitura, né? Então ele foi lá bater um papo, perguntar o que está acontecendo e prometeu que segunda-feira vai tentar providenciar alguma coisa e tal. Parabéns pela atitude, José. Eu acho que você, né, na outra semana já também entrou em contato com a gente para a gente dar um espaço para as suas palavras aqui no programa. E acho que de atitude assim que a gente precisa. A gente não quer ficar ouvindo, é culpa do outro, é culpa do outro. Então a gente quer que vá lá, que estude, tem jeito de resolver, não tem. O PT ficou 2 anos falando que não tinha.
que era problema do loteador, que a gente tinha que ir atrás de Ministério Público e tal. Se vocês conseguirem resolver, né, a gente vai apoiar, como é lógico. E o ponto negativo da semana vai aí pro texto assinado pelo Osni, né? O Osni de Souza? Osni Machado? Osni Machado. Osni não Machado, Souza, Eu pensei que era diz que agora é o Osni Poeta, né? Ah, é? É. Por quê? Ele tá escrevendo poesia? Tá entrando no ramo de poesia. Tá na Academia Brasileira, Parense de Letras? É Osni Poeta agora. Olha, com todo respeito, nojo. Dá nojo de ler um artigo daquele. Eu tenho nojo de ler uma coisa daquela. Carlos Alberto é oportunista, sim, a gente fala aqui, porque ele está numa cargo de confiança do Estado. Então ele já deveria ter pego o bonezinho dele do PV, não deveria ter aceito o cargo, se quer fazer uma política séria. Isso é uma coisa. Agora, em todos os anos que o Carlos Alberto foi vereador, esses mesmos aí que estão falando, né, porque não é só o Osni Machado que fala no texto, no artigo. São vários que falam ao mesmo tempo ali, ele só assina. Os mesmos que falam, chegou ao ponto de falar que ele faz uma oposição rasa e barata, algo desse sentido. E vocês, por todos os anos que ele foi vereador, vocês apoiaram, vocês aplaudiram. Vocês colocavam ele como Charles Albert, né, Conde? Charles Albert. Né? A gente sempre falou, Carlos Alberto, essa posição não é boa. Essa posição é ridícula. E quando ele fazia as coisas no sentido de melhora para o município, a gente ia lá e aplaudia. Agora, vocês ficaram o tempo todo angariando, né, benefícios nessa oposição rasa e tosca dele, e agora vão querer criticar? Olha, lamentável. Eu teria vergonha de assinar um artigo nesse nível. Eu teria vergonha. Eu não conseguiria sair na rua no outro dia depois de ter assinado uma coisa dessa. Só, Murilo, né, no Facebook, inclusive, ele disse que ele foi até o banheiro na hora que leu o artigo. Ai. Meu Deus do céu. Eu também achei estranho o Osni, né? Pelo linguajar que eu conheço do Osni, realmente muito estranho o artigo do Osni. Agora, tem alguns pontos ali que eu concordo com o Murilo que realmente não dá para defender. Estava conversando com algumas professoras, porque a gente tem várias amigas, né? Professora, eu fiz normal, né? Conheço muitas professoras, né? E elas estavam querendo saber qual foi a revolução que a secretária de Educação fez na educação de Amparo, por exemplo. Sem contar outros absurdos que tem ali, né? Falando do Carlos Alberto, criticando, porque agora é radical, é contra, não sei o quê. Pera aí, né? É o que o Murilo falou, né? Quando ele questionava o copinho d'água, ele era o herói. O franguinho, então, nossa senhora, né? E agora estão achando que ele está falando demais, escrevendo demais, aparecendo demais, né? É lógico, o Carlos Alberto está aproveitando uma deixa, né? Uma pisada na bola da administração, que é com relação a esse aumento da taxa de iluminação, né? Da taxa de iluminação, que não tem nada a ver. Agora, o partido inteiro dele, né, está na administração, ele está no governo do PSDB. Então a gente vai querer depois saber que raio de PV é esse, né? Cada um tem um tipo de posição diferente, como que é, né? Agora vamos ver. Inclusive o Daia, né? A filha. A filha do Daia está empregada na prefeitura agora. Mas segundo alguns aí é nepotismo, não é? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Bom, apesar de não ser na Câmara, né? Com ser outros poderes e tal, acho que até pode. Será mas que pode? Poder pode, mas será questionável? Seria ético uma coisa desse tipo, tal, né? Não, por quê? Porque é o seguinte, o vereador, ele decide coisas da prefeitura. Então,
pode, sei lá, um entendimento de juristas, né? Eu não tenho a pretensão de ser isso também, né? Mas me parece, pelo meu pequeno conhecimento, né, que a partir do momento que você tem interferência, pode ser considerado um tráfico de influência, né? Então, você vai votar algo, né, passa para o lado da administração, por exemplo, né, em algum lugar aí, daí eles te dão emprego para parentes seus, né? Então isso é perigoso. Estou falando que está acontecendo isso em Amparo. Estou dizendo que os órgãos competentes podem interpretar dessa forma, né? Você vota junto com um determinado governo para que eu coloque familiares, parentes, enfim, na administração pública. Não sei. Perigoso. E questionável. E pode ser caracterizado como nepotismo, sim. Agora, sei, né? Para que tem os vereadores aí, né?